que você possa colocar a sua vida diante de Deus agora e abrir o seu coração, não para a mensagem da missionária Kátia, mas para a mensagem que o Senhor tem para nós. Ele simplesmente, o nosso Deus, eu estava até falando para a Carol, me fez eu mudar mais de 4 vezes essa mensagem. E ele falou para mim assim: eu não quero que você pregue o que você quer pregar. Não quero que você diga o que você quer dizer. Mas eu quero que você traga o recado para a igreja. Mas antes eu tenho um recado para você. E ele me deu esse recado. Hoje nós vamos falar sobre buscar o reino de Deus. Nós vivemos hoje em dia, e os irmãos há de concordarem comigo, numa vida muito agitada, não é? A gente não tem tempo para nada. A gente corre de um lado para o outro, atrás daquilo que vai suprir as nossas necessidades. Que é o dinheiro, muitas vezes. Que muitas vezes é o trabalho. E nós passamos a semana inteira, muitas vezes eu chego para a Carol e falo assim: meu Deus, hoje já é sexta-feira. E o sábado a gente tira muitas vezes para cuidar das coisas da casa, lavar roupa, arrumar a casa, fazer uma comida mais gostosa, né? Andar com o cachorrinho que a gente tem, que o tadinho fica em casa o dia inteiro, sozinho, porque a gente tem que trabalhar. E aí vai. E todos os dias acontece a mesma coisa. Nós corremos, andamos, nos preocupamos, nos movemos, acordamos, e isso tem virado uma rotina no nosso meio. E muitas vezes a gente corre para pagar o aluguel. O aluguel já passou, né? Dia 1º, todo mundo fica preocupado com o aluguel. Eu, pelo menos, fico preocupado com o meu aluguel. E a gente corre, sem pensar que nós temos um Deus, muitas vezes. E esse Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. E muitas vezes a gente entrega nossas vidas a Deus e fala: Senhor, nós vamos te seguir. Como nós cantamos essa música agora, Teu Reino, é exatamente o que eu vou pregar sobre isso, sobre o reino de Deus, sobre a sua justiça. E a gente canta, a gente toca, a gente faz tudo direitinho, mas durante a semana a gente esquece que Deus tem o controle de todas as coisas. Os nossos dias já estão todos contados. Você não pode aumentar a sua vida e nem diminuir a sua vida. Por quê? Os nossos dias já estão contados, está escrito na palavra de Deus. Você não pode fazer nada sem Deus. Mesmo a pessoa que não conhece Deus é dirigida por Ele. Não pense que você é independente, porque você não é. Porque a sua dependência vem de Deus. Então, muitas vezes a gente corre, a gente trabalha, e muitas vezes a gente chega assim, chega no domingo, a gente está cansado de tanto correr. E a gente fala: ih, hoje é domingo. Hoje eu não vou na igreja. Aí você olha, né, como nós que somos, eu sou escalada para pregar, outros são escalados para tocar. A gente fala assim: não, eu vou ter que ir na igreja porque hoje eu estou na escala. Eu tenho que ir na igreja, mas eu vou só pela manhã. Porque o meu Deus só me supre pela manhã. À tarde, durante a semana, Ele não me supre. Aí a gente está escalado à noite. Ah, não, Senhor, misericórdia. Eu estou escalado à noite. É o único dia que eu tenho para descansar. É o único dia que eu tenho para fazer minhas coisas, para me divertir. Sendo que nós fazemos vamos dizer, um pacto, né, com Deus,
quando nós aceitamos Ele como nosso Senhor Salvador, de honrar a Ele em todas as coisas. Não é honrar os pastores da igreja, não é honrar as pessoas que estão na recepção, não é honrar as pessoas, os seus amigos que aqui estão, que você muitas vezes vem para encontrar um amigo ou uma amiga, mas em primeiro lugar, honrar a Deus. Porque Ele merece toda a nossa honra. Porque Ele deu o seu Filho para morrer por mim e para morrer por você. Mesmo Ele não te conhecendo, mesmo Ele não... muitas vezes, não é que Ele não te conhece, porque Ele nos conhece. Mesmo Ele vendo como você é por dentro, porque muitas vezes a gente vê você por fora, mas Deus nos vê por dentro. Ele morreu por nós numa cruz. Ele não queria morrer. Ele estava no céu com o Senhor, mas Ele desceu, se fez homem para quê? Para morrer por nossos pecados, sendo que nós muitas vezes aceitamos o Senhor e continuamos vivendo uma vida de pecado. A gente fala, o primeiro pecado que muitas vezes a gente faz é: Senhor, eu entrego a minha vida toda ao Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Muitas vezes a gente peca quando a gente vai cantar as músicas. Porque a gente canta, mas não vive o que a gente canta. A gente ora, mas não vive o que a gente ora. Muitas vezes você vem aqui na frente, se entrega para o Senhor, ora, mas não vive durante a semana. Que reino, qual é o reino que você tem buscado? Qual é esse reino? O seu reino? Eu preciso me agradar? Porque eu trabalho a semana inteira? E cada vez mais você, muitas vezes, tem que trabalhar mais, porque você compra mais, você gasta mais, você quer mais, e você perde às vezes até a sua saúde. Eu tenho que viajar, eu tenho que conhecer os lugares, porque afinal de contas eu trabalho a semana inteira, eu tenho que me divertir. E muitas vezes nos tornamos escravos do nosso próprio trabalho. E Deus fala para nós o quê? Vamos ver o que Deus nos fala. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus 6, de 19 a 23. Não sei se tem aí para ser colocado, mas Mateus 6, de 19 a 34. Desculpa. A letra está bem pequena. É a vista que já está chegando. Mas eu vou ler aqui, em vez de eu ler na minha Bíblia. Fala assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo
mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, não armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos, volta um pouquinho por favor, ou que vamos vestir, obrigada, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Está vendo, meus irmãos? Tudo está na palavra de Deus. Muitas vezes a gente faz devocionais, lê a Bíblia durante a semana, tira um tempinho muito rápido, quando a gente acorda. Por quê? Porque eu não tenho tempo de gastar, de ficar lendo a palavra de Deus. Mas é ela que nos alimenta, é ela que nos motiva, é ela que mostra aquilo que tem que ser mudado dentro de nós. É ela que transforma as nossas vidas. É ela que tem todos os segredos e todas as coisas marcadas no acontecimento de tudo que está acontecendo no mundo. Nós podemos ver que o mundo virou de cabeça para baixo. Com a pandemia, com as coisas, com o amor se esfriando. Nós não temos tempo de falar com as pessoas, porque nós estamos gastando tempo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, nos vídeos, no TikTok, e aí vai. E nós não temos tempo de ler a palavra de Deus. Tudo com uma desculpa de que nós temos que ficar mais informados e saber de todas as coisas. Você quer se informar? Leia a palavra do Senhor. Você quer ter uma vida que realmente você não tenha, não é que você não vai ter aflições, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu e nós também iremos vencer. Mas você quer ter uma vida tranquila, de paz, mesmo em meio às tribulações? Leia a palavra de Deus. Ela é o nosso alimento. Ela é a nossa paz. Ela é tudo para nós. Eu não estou falando que você não deva trabalhar, que você não deva juntar dinheiro, que você não deva fazer as suas prioridades, não deva fazer os seus planos. Eu não estou falando nada disso, porque eu também faço isso. Eu estou tentando mostrar para vocês que, em primeiro lugar, nós temos que buscar o reino de Deus. E o reino de Deus não é você priorizar o seu trabalho, nem as suas posses, e nem a sua esposa, nem a sua esposa, nem o seu esposo, mas em primeiro lugar vem na sua vida Deus. Não é o seu filho, não é a sua filha, é Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai cuidar da sua família, como Ele já prometeu, aqui nesse capítulo que nós lemos. Não se preocupe com o dia de amanhã. Quero mostrar a vocês 2 pontos importantes. Primeiro ponto, o que é buscar o reino de Deus? Como nós devemos buscar esse reino?
É difícil? Nós acabamos de ler. Deus nos deu lá no Sermão do Monte, Mateus 5, ele fala sobre isso. Nós somos o sal da terra. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados sois por minha causa forem perseguidos. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame ao Senhor de todo o coração e de todas as tuas forças. Isso fala no Sermão do Monte. Você não consegue olhar para o seu próximo. Você está pecando. Você tem raiva de alguém. Você está pecando. Você faz acepção de pessoas. Você está pecando. Você tem que ser uma pessoa com domínio próprio. Domínio próprio é uma coisa só. Fruto do Espírito é uma coisa só. Longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Todas essas coisas nós temos que ter para vivermos. Então, buscar o reino de Deus é completamente oposto do que fazemos. Eu também faço isso. Eu me coloquei também aqui. Porque às vezes eu levanto, preciso de um guindaste para me levantar, porque eu estou morta. Às vezes eu levanto para ir fazer pilates, é 5:30 da manhã, eu estou morta, meus irmãos. Chego no pilates morta, aí eu morro mais ainda, porque pilates você tem que mexer todos os músculos. Aí eu chego, volto, tomo um banho, então não tomo café porque não dá tempo, vou tomando café dentro do carro. Aí falei assim, eu vou ouvir a palavra de Deus. Aí põe lá a Bíblia online, né, para que a Bíblia, eu possa ouvir a palavra de Deus. Mas eu tenho que tirar um tempo de qualidade com o Senhor todos os dias. É um hábito que eu tenho que ter. Eu não tenho o hábito de ir para o pilates, eu não tenho o hábito de ir para o trabalho, eu não tenho o hábito de escovar meus dentes, eu não tenho o hábito de ver minha cara no espelho, me arrumar, eu não tenho o hábito de ir para o banheiro. Ler a palavra de Deus é um hábito. Faça esse desafio. Comece a ler 1, 2, 3, e você vai ver que você não vai conseguir mais ficar sem ler a palavra de Deus. Porque tudo é um hábito que você cria. Tempo, se é uma coisa que você quer, você consegue. Porque olha, para me tirar da cama 5:30 da manhã, só Jesus. Mas eu acordo 5:30 da manhã, porque eu preciso fazer pilates, que eu tenho problema nas minhas costas. E eu preciso do pilates. Não é luxo, é precisão, minha saúde. A gente vai ficando mais velha, a coisa vai ficando mais difícil. Mas nós temos que buscar em primeiro lugar as coisas celestiais. Nós temos que pedir a Deus ajuda. Senhor, me ajuda. Eu preciso de Ti. Eu preciso crescer mais. Eu preciso saber mais da Tua palavra. Eu preciso saber porque os finais dos tempos, meus irmãos, está chegando. Jesus está voltando. E Ele vai buscar a sua igreja. Você vai ou você vai ficar ocupado nos seus afazeres, nos seus business? Não, meus irmãos. Trabalhar é bom, poupar é bom, mas não faça disso a sua prioridade. Porque o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A vida que nós estamos vivendo aqui é passageira. Hoje eu posso estar aqui, mas amanhã eu posso não estar. Hoje eu posso ir dormir e não amanhecer. Não precisa falar assim, eu sou jovem, eu tenho 12, 13, 14, 18 anos, sou jovem. Não. Qualquer um de nós pode acontecer assim, sendo jovem ou não. Por isso que nós precisamos buscar o reino de Deus. Por isso que nós precisamos ter as nossas prioridades. Como nós lemos em Mateus 6, de 19 a 34, ali está o que nós devemos fazer. Mas muitas vezes nós fazemos como o jovem rico. Lembra em Lucas 18 a 23? Que ele chegou para o Senhor e falou assim, mestre, bom mestre, o que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus chegou para ele e falou,
Você tem que honrar pai e mãe. Você tem que dar o seu dízimo. Aí ele começou a falar muitas coisas para ele. Ele falou assim: tudo isso eu já faço. Eu venho à igreja todo domingo. Eu vou na igreja de manhã, mas às vezes à noite eu não vou. Eu dou o meu dízimo, eu dou o meu tempo. Tudo isso eu já faço. Aí Jesus chegou para ele e falou assim: uma coisa te falta. Depois vocês podem ver lá em Lucas 18 a 23. Uma coisa te falta: vende tudo o que tens e dê aos pobres, e siga-me. Sabe o que ele fez? Ficou muito triste, porque ele era riquíssimo e não queria se desfazer da sua riqueza. A gente pode falar assim: até eu também poderia fazer isso. Quem vai querer se desfazer da sua riqueza e dar aos pobres? Deus também não queria que ele fizesse isso. Jesus não queria que ele fizesse isso. Jesus estava testando ele para ver onde era a prioridade dele. E ele falhou no teste. Ele foi embora. E Jesus logo após falou: muito difícil é entrar um rico no céu. Porque aonde está o teu coração, aí está o que você mais prefere. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Jesus faz essa pergunta para você. O que nos separa de Deus? O que temos colocado? O segundo ponto que eu quero deixar para vocês. O que é buscar a justiça de Deus? Esse é o segundo ponto. Está lá em Mateus 6:33. Nós lemos: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar a justiça de Deus? É saber que eu não sou nada sem o Senhor. É saber que Ele deu o seu Filho para morrer por nós. É saber que a minha vida está nas mãos do Senhor. É saber que muitas vezes Ele tem nos livrado de tantas coisas. É saber que nós devemos agradecer pelo nosso pão que comemos. E comemos e todos os dias nós faltou aqui a palavra. Todos os dias, eat. Em inglês. Todos os dias a gente come comidas deliciosas que a gente vai no supermercado, compra, mesmo que sejam fast food, mas você tem dinheiro para comprar. Então, buscar a justiça de Deus é saber que Ele supre as nossas necessidades, é entregar o comando da nossa vida para o Senhor. Nós precisamos fazer isso, é amar a Deus com todo o teu entendimento. Está lá em Mateus 22:37. Eu estou correndo porque meu tempo está acabando, viu, gente? Em Êxodo 20 fala: não matarás, não adulterarás, não falarás falso testemunho contra o teu próximo. Então, nós precisamos buscar a justiça de Deus. Isso é buscar a justiça de Deus. É nos esvaziar e deixar que Deus preencha todos os espaços vazios. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Muita gente que está na igreja, muita gente que vem à igreja aos domingos, são como fariseus. Leem a Bíblia, bate no peito, se vangloria. Eu vou para o céu como jovem rico. Por que eu não vou para o céu? Você não vai para o céu porque a sua prioridade não é Deus. Se você vai para o céu, se é a sua prioridade na sua vida, primeira coisa que você faz quando você abre os olhos é falar: Senhor, muito obrigada, porque Tu me deste mais um dia. É isso que é buscar a justiça de Deus. Senhor, muito obrigada, porque
Tu me deste meu pão de cada dia através do meu emprego que eu tenho, que eu vou todos os dias. Senhor, muito obrigado, porque eu estou dirigindo e ninguém me pega. Eu vejo vários acidentes, mas eu não sou atingido. Senhor, muito obrigado, porque eu vivo numa casa, mas é humilde, mas Deus está na minha casa. Senhor, muito obrigado, porque todos os dias eu me levanto e tenho uma roupa para vestir, tenho um sapato para calçar, e tenho tudo porque Tu é que me dás. Não é o meu patrão que me dá, não é ninguém que me dá, gente. É o Senhor poderoso dos exércitos. É Ele que me dá as coisas. E se você está aí dormindo, não está enxergando e não está ouvindo a palavra de Deus, cuidado, porque o inimigo está tirando a sua atenção. Cuidado. Porque Deus te dá até 8 horas para você dormir. Mas você não dorme. Porque você tem que se divertir. Você tem que trabalhar. Você tem que malhar. Você tem que se desgastar. E não dorme às 8 horas. E quando vem para a casa do Senhor, está morto. Porque trabalhou no Uber, porque trabalhou em qualquer lugar. Mas Deus te deu, Deus descansou. Deus trabalhou, mas Ele descansou no 7º dia, que é o domingo. Nesse dia você não é para fazer nada, a não ser adorar o Senhor. Isso é justiça de Deus. Nós podemos ver a Deus, Jesus. O que Jesus fez quando Ele foi batizado por João Batista? Ele podia chegar para João Batista e falar assim: não, eu não preciso me batizar, eu sou Jesus. Mas Ele falou: para cumprir aquilo que Deus quis, eu preciso ser batizado. Ele reconheceu a Deus. Ele reconheceu que Ele era tudo aquilo que Deus queria que Ele fosse. Ele falou assim: passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E Ele foi para uma cruz. Nós podemos ver lá em Filipenses 2, de 2 a 8, Ele falando: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma, o meu coisa aqui sumiu, tomando a forma de servo, e sendo obediente até a morte, Ele realmente buscou morrer numa cruz. Mesmo sendo Deus, Ele teve a morte que Ele veio para estar aqui e realmente seguir isso. Está lá em Filipenses. Então, meus irmãos, nós precisamos realmente buscar esse Deus. Concluindo tudo o que eu falei, diante de tudo isso que eu falei, eu posso fazer uma pergunta para os irmãos, a mesma pergunta que eu fiz para mim: qual é a sua prioridade? Você quer buscar o reino de Deus? Você quer colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida? Não venha dizer: eu já coloco, eu estou aqui. Não. Pelos frutos vos conhecereis. Você quer fazer a obra de Deus? Você precisa ganhar pessoas para Jesus. É tempo de ganharmos pessoas para Jesus. É tempo de você falar de Jesus para as pessoas. Aonde você for, através do seu testemunho, através da sua palavra, através da sua oração para agradecer pela sua comida, que muitas vezes a gente vai no restaurante e tem vergonha de orar. A gente ora assim, para ninguém ver. Pelo amor de Deus, nós temos que agradecer a Deus. Não devemos ter vergonha desse Deus que deu a vida por nós.
Primeiro ponto, busque o reino de Deus. Mude as suas prioridades. Segundo ponto, busque a justiça de Deus. Reconheça que você não é nada sem Ele. Concluindo outra vez, quem quer colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, se levante. Seja honesto. Se você acha que não é capaz, porque não é fácil, mas quando nós colocamos Deus na nossa vida, se torna mais fácil. A sua prioridade tem que mudar. Você tem que ler a sua palavra de Deus, tem que ler a palavra de Deus. Você tem que realmente gastar tempo com Deus. Se você é cristão, você tem que fazer isso. Segunda coisa, quem quer aceitar o Senhor como seu Senhor e Salvador hoje? Levante a sua mão. Amém? Eu vejo 2 pessoas ali. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Eu sou grata porque eu fui usada por Deus. E através daquilo que Deus colocou no meu coração, chegou até o coração de vocês. Deus ama vocês. Deus quer que vocês façam uma caminhada com Ele. Todos os dias. Amém? Então vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque tu és um Deus poderoso e um Deus que transforma as pessoas. Um Deus que faz todas as coisas acontecerem. E tudo tu tens o teu controle. Ó Pai, abençoa-nos, ó Pai, como teu povo, para que nós possamos em primeiro lugar colocar a tua vida em nossos corações, a tua presença através do teu Santo Espírito. Colocar, Senhor, o teu reino em primeiro lugar nas nossas vidas, a tua justiça, te buscar, não desanimarmos durante a semana porque estamos cansados, porque quem nos dá tudo és tu. Tu nos dá a saúde, tu nos dá o pão, tu nos dá todas as coisas, ó Pai. E nós queremos te agradecer pela tua misericórdia, pelo teu amor por nós. E tu continuas falando, Senhor, e que as pessoas possam saber que tu queres o que de principal, Senhor, que elas sejam felizes, não importando as circunstâncias, ó Pai. Guarda-nos, Senhor, como até aqui tu tens nos guardado. Leva-nos para a nossa casa, como até aqui tu tens feito, Senhor. E que a tua mão possa estar com cada pessoa que aqui está. É que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.